Olá, meus amigos, minhas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico e nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, prosseguindo o estudo do capítulo 13, analisaremos os versículos de 36 a 38. Nessa passagem, vamos aprender o que significa converter-se ao Evangelho. A experiência de Pedro é muito significativa. Acompanhe conosco este estudo. O texto bíblico diz o seguinte: Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Então, esse trecho, nós vemos Jesus dialogando com Pedro. Essa conversa acontece na véspera da Páscoa, antes da crucificação de Jesus em Jerusalém. Naquele momento, Jesus estava dando orientações finais a todos os discípulos e, particularmente, conversava com Pedro. Os demais evangelistas também contam esta passagem. Nos textos de Marcos e Mateus, há referência a uma profecia. E disse-lhes Jesus: Todos vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. No texto de Lucas, aparece uma fala que não se repete nos outros textos. Quando Jesus diz assim: Simão, Simão, eis que o antagonista vos reivindica para joeirar, como o trigo, mas eu orei por ti, para que não fraquejasse tua fidelidade. E tu, quando tornares, apoia teus irmãos. Pastorino recomenda ler as 4 narrativas. Estou falando de Carlos Torres Pastorino, que é um companheiro que escreveu a interpretação dos evangelhos numa coleção chamada Sabedoria do Evangelho. É uma coleção de 8 volumes que está disponível para download na internet. Então, ele recomenda que é preciso ler as narrativas todas, porque uma complementa a outra. Como nós estamos vendo, há trechos que aparecem em uma, não aparecem em outra. E ele analisa o seguinte: o verbo escandalizar, que aparece nas narrativas de Mateus e Marcos, tem o sentido de colocar uma pedra para fazer tropeçar. Então, escandalizar é esse o sentido naquela época. Então, quando se fala em escandalizar na tradução, muitas vezes a pessoa entende outra coisa, mas se entendermos essa versão nesse sentido, nós vamos entender o texto mais adequadamente. A pedra é colocada para o tropeço, mas não é no sentido literal, é no sentido simbólico, metafórico, é moralmente, para provocar queda espiritual, não é? Então, é um sentido simbólico que Jesus usava aqui. Então, e a gente também vai saber que na referência àquela profecia que aparece também nos textos dos evangelistas, é uma história interessante, que está colocado no livro de Zacarias, que ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, é uma profecia de Zacarias, mas não estava se referindo a Jesus, estava se referindo
a um rei de Judá que teve uma história trágica. Esse rei, que era chamado Zedequias, ele se alia ao faraó do Egito contra Nabucodonosor. Mas o faraó não consegue manter o seu exército na Judéia, então não consegue apoiar o rei. E acaba que o rei precisa fugir com sua família quando há invasão de suas terras. E o rei foge, mas ele é capturado e capturam toda a família e ele assiste ao assassinato dos filhos. Depois ele é cegado e mantido em cativeiro na Babilônia até sua morte. Então, o profeta Jeremias, que viveu nessa época do rei Zedequias, tinha recomendado ao rei que ele se mantivesse submisso ao rei da Babilônia, mas ele não obedeceu a essa recomendação. Então Jeremias previu o desfecho trágico, o rei preso e os seus liderados escravizados. Então, Jesus se refere à fala de Zacarias como uma metáfora do que iria ocorrer ali com ele também. Ele seria sacrificado e os seus seguidores seriam dispersados. Quanto à afirmação de que os discípulos não poderiam ir onde ele iria, nós podemos entender à luz do Espiritismo como referência ao nível evolutivo de Jesus, que o situa em paragens espirituais em que nenhum outro indivíduo encarnado na Terra, de uma condição muito mais iniciante nesse processo evolutivo, não poderia acompanhar. E para a interpretação feita por Pastorino, também é essa a identificação que ele faz. Jesus tinha um nível mais elevado e então ele de fato não teria de imediato como colocar os discípulos no mesmo ambiente espiritual em que ele estaria por natural condição da lei de Deus, né? Agora, a respeito do antagonista que Lucas fala na sua narrativa, a nossa interpretação é de que espíritos inferiores, à luz do espiritismo, né? Espíritos inferiores estariam interessados na queda do discípulo. Então, em todos os momentos, isso pode acontecer na Terra. Todo aquele que deseja se espiritualizar, ele vai iniciar uma trajetória nesse sentido, mas vai ter opositores, antagonistas, que são aqueles espíritos que não querem favorecer a evolução do outro. Para o Pastorino, esse antagonista é uma personagem que reivindica e exige como necessária aprovação o direito de joeirar ou sacudir violentamente na peneira o espírito. É nesse sentido que está o termo joeirar, né? Joeirar é separar os cascalhos das pedras preciosas, joeirar o trigo, tirar a palha do trigo na peneira, sacudir na peneira. Então é uma espécie de atitude de experimentação do outro. E os verdadeiros discípulos, eles aguentariam essa atitude de teste porque eles estão sustentados por uma força cósmica e então eles não fraquejariam na fidelidade absoluta ao Cristo. E desde que eles se mantenham fiéis e sintonizem internamente, eles podem conservar a capacidade de servir de apoio aos irmãos, ainda que a personagem, que é a configuração transitória da individualidade mortal, sofra e tenha dificuldades. Então, não se deve confundir força e fidelidade do espírito com os artifícios da personagem que busca valer-se de todos os meios para conseguir seus intentos, sobretudo quando ditados pelo amor. O fato é que as palavras de Simão Pedro não foram proferidas pela personagem, mas foram ditadas de sua individualidade enérgica e firme, através da boca frágil da personagem, né? Não foram
temeridade, mas amor, levado ao grau máximo. Então, que todos nós também possamos nos manter permanentemente confiantes com espírito de segurança e firmeza nos princípios de Pedro. Então, essa passagem é muito rica. E Emmanuel comenta alguns versículos que estão nos demais evangelhos, assim, especificamente desse trecho de João, ele não comenta, mas em Vinha de Luz, na lição 45, em Caminho, Verdade e Vida, na lição 15, nessas duas referências, Emmanuel comenta o versículo 32, em que Jesus diz que rogaria, e disse a Pedro: roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então, Emmanuel comenta que Jesus, ciente que Simão permaneceria no mundo em que imperam as vantagens de caráter material, ele intercede ao Pai pelo Pedro. Então, que não lhe faltasse a devida força, né, para que Pedro não se enfraquecesse no dom da sua fé. Então, esse é o pedido de Jesus em relação à experiência de Pedro. E também no item 15, na lição 15, quando ele fala da conversão, quando te converteres, confirma teus irmãos, que é também dessa passagem na narrativa de Lucas. E Emmanuel comenta que não é tão fácil a conversão do homem quando afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem eu creio, mas poucos podem declarar estou transformado. Então as palavras de Jesus a Simão são muito simbólicas. Jesus proferiu-os na véspera do Calvário, numa hora grave, e recomendava a Pedro que confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. É esse o ponto, né? Não é, acreditar em Jesus é uma coisa, mas converter-se ao que Jesus propõe é outra coisa. Então a gente pode ver na história que Pedro realmente negou Jesus 3 vezes naquela noite trágica, e todos se dispersaram, mas na sequência dos acontecimentos eles souberam retomar o trabalho após a ressurreição de Jesus, firmar a fé em si mesmos, então verdadeiramente se converteram, né? Então nós também devemos procurar não só crer naquilo que Jesus falou, mas procurar nossa conversão. E somente nessas condições da conversão nós estaremos habilitados ao testemunho que a vida exige de todos aqueles que se renovam. Então, ficamos por aqui hoje, mas voltaremos em outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá!